A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos, sejam muito bem-vindos ao novo trimestre de 2025, o quarto trimestre, onde estaremos encerrando este ano com esse trimestre abençoado, onde estaremos aprendendo acerca do ministério profético de Jeremias, exortação, arrependimento e esperança é o tema que nós estaremos estudando ao longo desse quarto trimestre. Você é o nosso convidado especial, você professor, você aluno, você querido amigo, são os nossos convidados especiais para participarem conosco desse último trimestre de 2025. Ao longo desse ano tivemos trimestres abençoados, fortalecedores e encerraremos com o ministério profético de Jeremias. Será palavras que serão atuais para os nossos dias, um fortalecimento que nós precisaremos para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. E eu quero convidar você, quero convidar a sua família, você querido jovem, querido professor e amigos, são os nossos convidados mais do que especiais para estarem conosco durante esse trimestre, esse último trimestre de 2025, para aprendermos acerca do ministério profético de Jeremias. Certamente exortações teremos, veremos o arrependimento também da nação de Israel e veremos também, dentro desse ministério profético de Jeremias, uma palavra de esperança. E é isso que nós precisamos para os nossos dias, a esperança brotando no nosso coração. Essa esperança que ela vem através do conhecimento da palavra de Deus e certamente frutificará na nossa vida, dará ao nosso coração a esperança que dias melhores virão. Certamente, talvez você ou alguém que você conheça tem vivido dificuldades extremas, perturbações talvez no seio da família, mas eu quero dizer para você, dentro das nossas lições, abordaremos dentro do livro do profeta Jeremias, será um livro de exortação, onde trará o arrependimento aos corações, mas diante de tudo isso, a esperança brotará nas nossas vidas. É isso que eu quero te assegurar a partir de hoje, nessa primeira aula, dentro do chamado do profeta Jeremias, e certamente o Senhor fortalecerá a tua vida. Você que ainda não é inscrito no canal ADC Educacional, quero te fazer um convite aqui todo especial. Inscreva-se no canal, acione o sino das notificações e deixe o seu comentário. Eu estarei aqui, presbítero Wellington, ao longo desse quarto trimestre com você e certamente será um prazer, uma satisfação, uma alegria imensa contar com a sua audiência, com a sua participação no nosso canal, deixando lá a sua sugestão, a sua crítica e certamente isso irá nos ajudar bastante. Como tem chegado a mensagem até você, qual a forma didática que você tem analisado as nossas pré-aulas e certamente o teu comentário será bastante importante. Nós precisamos desse feedback e certamente nós iremos dia após dia melhorar para você, para que você receba a mensagem da palavra de Deus e seja fortalecido ou fortalecida na presença de Deus. O tema da nossa lição, a primeira de hoje, do nosso quarto trimestre de 2025, já está em tela para vocês, o chamado de Jeremias. O texto do dia assim nos dirá, em Jeremias 1, versículos 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz isto. Certamente o Senhor já tinha programado, dentro da sua eternidade, da sua grandiosidade, um ministério profético na vida de Jeremias. Ainda uma substância informe, ainda dentro do ventre de sua mãe, o Senhor já via Jeremias como um profeta para a nação de Judá. Então nós, como servos de Deus, é por isso que nós combatemos o aborto, essa prática maligna de destruição de pessoas, de seres humanos indefesos.
o Senhor já tinha algo programado, já preparado para a vida de Jeremias. E nós iremos aprender ao longo desse trimestre a maravilha que aconteceu na vida de Jeremias. É claro que diante de situações adversas, Jeremias é considerado como o profeta chorão, diante dos sofrimentos, diante das tristezas ocorridas de profetizar, e a nação não dá ouvido àquilo que o profeta Jeremias havia falado da parte de Deus para aquela nação. E nós vemos isso trazendo para o nosso cotidiano, quando nós trazemos a palavra de Deus para as pessoas, uma palavra de exortação, uma palavra que trará em seus corações o arrependimento e que assim vai trazer em suas vidas a esperança de viver em um mundo de turbulências, em um mundo de escassez em muitas áreas das vidas, mas que certamente a palavra de Deus, como uma boa semente, tem o poder de trazer a esperança no coração do ser humano. É isso que nós iremos abordar ao longo do nosso trimestre. Essa palavra de esperança. É necessária a exortação? É necessária a exortação para que haja o arrependimento. E a partir daí, brotará nos nossos corações essa esperança nas nossas vidas. Assim como o Senhor levantou o profeta Jeremias ainda no ventre de sua mãe, o Senhor tem levantado as nossas vidas para dizer para você que há uma esperança para a sua vida ou para a vida de uma pessoa que você conhece, querido jovem, professor e amigos, que precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho do Senhor. E certamente dentro desse livro do profeta Jeremias, extrairemos lições maravilhosas, fortalecedoras e que abrirão o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas como seus servos. É isso que nós iremos abordar. Inicialmente, nós dizemos isso para você. Deus tem um projeto na vida de todas as pessoas, mesmo sem elas saberem. Assim como o profeta Jeremias não sabia dentro do ventre de sua mãe, muitas e muitas pessoas que nos assistem agora não sabem. Mas eu quero dizer para vocês, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um plano glorioso na tua vida e também através da tua vida, que outras vidas sejam alcançadas, sejam transformadas pelo poder da palavra do eterno Deus. A síntese do texto vai nos dizer: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre de sua mãe. Era isso que há poucos instantes eu dizia para você. Havia já no coração de Deus, dentro da sua presciência, dentro da sua soberania, já algo já arquitetado para a vida do profeta Jeremias, para trazer para a nação de Judá. Ou seja, Deus já tem algo reservado para as nossas vidas e através das nossas vidas, dentro da disposição que nós teremos em fazer a vontade de Deus, certamente o Senhor irá usar a mim, irá usar você, jovem, professor e amigo. Certamente o Senhor irá nos ajudar a levar a boa semente, a boa palavra de Deus, uma palavra que vai trazer transformação e uma nova dimensão de viver será dada às pessoas que ouvirem e guardarem e praticarem a palavra de Deus em suas vidas. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais, que já está em tela para vocês. O primeiro diz: apresentar a natureza do chamado de Jeremias, explicar o teor da mensagem de Jeremias e destacar a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Iremos, aprender através desse ministério do profeta Jeremias, o teor da sua mensagem, a natureza da sua mensagem, e nós iremos ver os efeitos causados através da vida de um homem que se coloca à disposição de Deus, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de dificuldades, de não aceitação da sua mensagem, mas mesmo assim nós veremos que a mensagem do Senhor, ela não voltará vazia. A palavra de Deus lançada, ela não voltará vazia, mas ela produzirá nos corações frutos dignos de arrependimento em suas vidas. A exortação é necessária.
Os conselhos de Deus, os oráculos de Deus serão necessários para a vida das pessoas. Mas o importante é nós vermos o Senhor trabalhando nas vidas, transformando uma nação, trazendo às suas vidas o real sentido deles viverem, que era viverem para o Senhor. O texto que nós estaremos estudando nesta lição de hoje, a primeira lição, chamado de Jeremias, está em Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 10, onde é mostrado a vocação do profeta Jeremias dentro daquilo que o Senhor havia chamado. Nós iremos perceber, iremos ver a tenra idade que tinha na vida de Jeremias para ser um profeta de Deus para a nação de Judá. E quando ele disse que era uma criança, nós iremos analisar que esse termo, ele era uma criança, mas muito provavelmente ele teria ali naquele momento cerca de 24 anos, era um jovem, assim como você que me assiste, ou seja, jovem, nós precisamos estar preparados, ainda que nós pensemos que não estamos preparados, quem nos prepara para a obra é o Senhor. É Ele que colocará na nossa boca, no nosso coração, a palavra que nós iremos dizer para as pessoas. Todas as vezes que vier ao teu coração, jovem, você pensar, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para fazer isso, lembre-se de Jeremias. Lembre-se também de outros profetas que eram jovens, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eram jovens também, mas que tiveram um desprendimento em suas vidas para fazerem a vontade de Deus, mesmo vendo as suas limitações que existiam em suas vidas, mas mesmo assim estavam à disposição de Deus e faziam a vontade de Deus. A introdução da nossa revista diz assim: neste trimestre estudaremos a respeito da pessoa e do ministério do profeta Jeremias. Na lição deste domingo veremos como se deu o chamado dele, a natureza do seu ministério e da sua mensagem, o conteúdo, os efeitos e os desdobramentos da sua mensagem, que foi denominada de profeta chorão. Esta lição reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra e em guardar os seus escolhidos. O chamado que Deus tem na vida de um homem como profeta, o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas para trazer a semente da palavra de Deus, a verdadeira profecia que é a palavra de Deus nos nossos dias, mas na vida do profeta Jeremias era algo extraordinário o Senhor chamar um homem e o constituir dentro de um ministério profético, assim como aconteceu com o profeta Jeremias. Há uma vocação e nós iremos entender o que circundava ali a vida do profeta Jeremias, quem eram as pessoas que estavam em volta do profeta Jeremias, de onde ele saiu, qual era a sua descendência. Isso é muito importante para os nossos dias e nós iremos perceber que tudo isso nós iremos analisar dentro desse livro maravilhoso do profeta Jeremias, dentro da vocação, essa vocação, esse desejo que deve partir do nosso coração, mas é algo que Deus nos prepara. Ninguém nasce perfeito para fazer alguma coisa, mas é o Senhor que vai nos capacitando ao longo dos dias para que possamos desempenhar aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Assim como aconteceu com o profeta Jeremias, a vocação veio em sua vida de ser chamado um profeta ainda no ventre de sua mãe, mas houve uma preparação de Deus em sua vida. Deus se comunicava com o profeta Jeremias e isso é extremamente importante na nossa caminhada de fé, a nossa comunicação e também os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, para que possamos dizer, para que possamos raciocinar e para que possamos também levar essa mensagem às pessoas que perecem e que precisam também da nossa assistência como servos de Deus, dentro das profecias da palavra de Deus, dentro daquilo que o Senhor vai nos orientar a fazer, como orientou na vida do profeta Jeremias.
O tópico 1 da revista diz a natureza do chamado de Jeremias. O subtópico 1 vai nos dizer a pessoa de Jeremias. Jeremias 1:1, o texto diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Ele nasceu em uma família de sacerdotes ao nordeste de Jerusalém. Um profeta que expôs bastante a sua humanidade e também a sua personalidade. E aí nós vemos aquilo que eu estava retratando para vocês há poucos instantes, de onde o profeta Jeremias veio. Veio de uma família de sacerdotes. Nós entendemos que o meio em que a pessoa ela vive, ela é muito importante para o seu crescimento como pessoa e também para o chamado, para a vocação que ele vai desenvolver na presença de Deus. Dentro de uma descendência de sacerdote, era bem mais fácil ele, como um servo de Deus, ter um ouvido sensível, porque tinha realmente orientações de seus pais acerca do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que era invisível, mas presente, um Deus que operava e que opera ainda hoje na vida dos seus servos. Ou seja, mas isso não quer dizer que você, talvez que esteja me assistindo, que não seja nascido de uma descendência sacerdotal, não tem uma vocação para fazer a vontade de Deus através de suas orientações. Fazendo aqui um paralelo às nossas vidas, esse que vos fala não tem uma descendência sacerdotal. Eu não vim de uma família cristã, evangélica, mas hoje estou aqui para dizer para você que é possível, quando Deus tem um chamado nas nossas vidas, e o chamado que Deus tem na minha vida é esse chamado de ensinar, de esclarecer, de ajudar, de aconselhar as pessoas dentro do conhecimento da palavra de Deus. Essa é a vocação que eu tenho na minha vida como servo do Senhor, é de levar para você a palavra de Deus dentro das orientações, dentro do oráculo de Deus, dentro da palavra de Deus para você, querido jovem, professor e amigo. Então, não quer dizer que você, não sendo de uma descendência sacerdotal, Deus não tem um chamado para a sua vida. É claro que Deus tem um chamado para a sua vida. Cabe a você orar ao Senhor, pedir a Deus o discernimento para saber qual é a tua vocação. Mas eu e você, como servo de Deus, todos nós temos a vocação da pregação do Evangelho, do ide do Senhor, da ministração da pregação do Evangelho do Senhor, da pregação da palavra de Deus. Mas especificamente na vida do profeta Jeremias, e sempre que o profeta se levantava em uma nação, inicialmente era para trazer juízo, era para trazer correção, era para trazer uma palavra de alinhamento daquele povo para com o eterno Deus. E nós vamos ver isso na vida, ao longo desse trimestre, na vida do profeta Jeremias. Em muitas ocasiões nós veremos que não foi bem aceita aquela palavra. E hoje não é diferente. Você ministra a palavra de Deus para as pessoas, você mostra a palavra de Deus para as pessoas, mas elas não querem dar atenção àquilo que você está falando. Mas não é por isso que eu e você iremos parar de pregar o Evangelho do Senhor, pregar a palavra de Deus. Nós continuaremos, ainda que talvez você que esteja me assistindo não tenha ainda uma solidez, uma estrutura ainda, assim como o profeta Jeremias, em muitas situações considerado como o profeta chorão, ele ali aflorou, ele ali demonstrou a sua personalidade, a sua humanidade também em seus sentimentos. Talvez você também não tenha essa mesma estrutura que muitos têm, como outros profetas tiveram, mais firmes, diferente da profecia, diferente da condição aqui que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, o profeta Jeremias. Mas nem por isso o Senhor não usara aquele homem. Usou de forma tremenda e nós iremos ver isso ao longo das nossas lições. O subtópico 2 diz a vida de Jeremias. A vida de Jeremias pertencia a Deus desde o ventre de sua mãe. Ainda sem consciência e entendimento por parte do profeta, o Senhor já o havia separado ele para ser profeta. Deus conhece as limitações dos seres humanos, ou seja, desde o ventre da mãe do profeta Jeremias, o Senhor já via ele como um profeta.
Mesmo assim, depois de nascido e vendo as suas limitações, mesmo assim o Senhor queria e usou o profeta Jeremias de uma forma tremenda e poderosa. Assim Deus quer usar você, jovem. Assim Deus quer nos usar de uma forma tremenda na pregação da palavra de Deus, no nosso portal que também fala muito nos dias atuais. Ou seja, a nossa personalidade, as nossas características, o nosso caráter como servo de Deus irá falar muito alto nos dias de hoje. Deus tem uma vocação na sua vida, tem um chamado glorioso, jovem, na sua vida, para que através de sua vida outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor, pelo poder da palavra de Deus que transforma a vida do homem. Essa exortação que você trará com amor à vida das pessoas, trarão em suas vidas arrependimento, o desejo de mudança e surgirá nos seus corações a esperança trazida em suas vidas pelo conhecimento da palavra de Deus. É isso que acontecerá. O tópico seguinte, o 3 diz, o ministério de Jeremias. Em seu ministério teve rejeição a entregar a mensagem de Deus ao povo. Isso causou no profeta tristeza e perseguições. Mas quanto mais sofria e era perseguido, mais se aproximava do Senhor Deus de Israel. Em seu ministério ficou evidenciada a soberania de Deus em suas escolhas e na execução de seu propósito. E isso, nós iremos, ao longo da nossa trajetória aqui nessa terra, pregar a palavra de Deus para as pessoas, iremos nos entristecer como seres humanos em ver as pessoas com seus corações endurecidos, não querendo ouvir. Isso não é novo, isso apenas só mudou o tempo. Ainda no tempo de Jeremias, essas pessoas tinham ainda um coração ainda mais endurecido do que hoje, eu acredito. Ou seja, aquela nação fez coisas abomináveis, como hoje o nosso povo, hoje a nossa nação, também muitos deles fazem ainda, corações endurecidos, e isso trará tristeza no nosso coração de ver as pessoas continuarem uma vida de devassidão e afastada daquilo que Deus tem para elas. Talvez esse era o sentimento que existia na vida do profeta Jeremias, de levar a mensagem do Senhor e as pessoas não darem credibilidade àquilo que era trazido pelo profeta Jeremias. E ainda mais, perseguições existiam por parte de pessoas na vida do profeta. E isso, será que isso acontece nos dias de hoje? Perseguições contra nós? É claro que acontece. As pessoas querem nos perseguir por aquilo que nós somos, por aquilo que nós desenvolvemos como cristãos, como servos de Deus, em levar a palavra de Deus para as pessoas que perecem, que precisam de luz, que precisam de salvação, que vivem numa vida de escuridão, obscurecido em entendimento, que eu e você temos o conhecimento de Deus e que temos trazido para elas, mas elas não querem dar ouvido e ainda querem nos perseguir por nós ali trazermos para ela a palavra de vida. Se sentem insultadas quando nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra de Deus para elas. Elas se sentem insultadas. Olha só a condição que as pessoas chegam, na mesma semelhança do profeta Jeremias. As pessoas não queriam dar ouvidos à mensagem de correção, aquela mensagem corretiva na vida deles, por estarem se afastando de Deus. Diferente de Jeremias, Jeremias, quanto mais sofria, mais era perseguido, Jeremias mais se aproximava de Deus. É isso que deve ficar no nosso coração. Quanto mais somos perseguidos, quanto mais as pessoas não acreditam naquilo que vamos dizer para elas, mais iremos pedir a Deus graça e mais iremos nos aproximar da presença de Deus, falando com o Senhor e tendo a intimidade com seu Santo Espírito em nossas vidas. O tópico seguinte diz, a mensagem de Jeremias. O subtópico 1 diz, os dias de Jeremias. Esses dias foram um dos mais sombrios da história de Judá. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico, como juízo de Deus, Deus eterno, fruto das más escolhas do povo. Jeremias 2,13 diz,
porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Assim como os outros profetas, Jeremias surgiu em épocas de apostasia do povo. Essa era a condição que o povo de Judá estava vivendo, deixando o Senhor o manancial de águas vivas, aquele que dá vida, aquele que dá sustentação. A água é viva, ou seja, trazia em suas vidas a transformação, trazia vida, trazia alimento em suas vidas, mas eles por si só quiseram causar em suas vidas e diziam até ao Senhor com as suas ações que não precisavam de Deus. Eles mesmos iriam cavar suas próprias cisternas para nascerem águas, ou seja, não conseguiriam porque eram cisternas rotas que não seguravam a água. Os esforços daquele povo seriam insuficientes para alcançar aquilo que eles queriam, que só o Senhor Deus tinha para dar a eles, o manancial de águas. E nós entendemos isso, olha, analisando a nação de Israel e principalmente aqui de Judá, e vemos o entorno daquele local, o que existia de sequidão naquele local. E o Senhor, o nosso Deus, Ele sempre será nas nossas vidas aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa água, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa sustentação. Em qualquer circunstância, jovem, da tua vida, ao longo da trajetória da tua vida, o Senhor continuará sendo um manancial de águas vivas. É aquele que sustenta a tua vida, é aquele que te dá vida, te dá vigor, é aquele que traz na tua vida limpeza. A água vai trazer limpeza na nossa vida. É isso que a nação de Judá precisava entender, que o Senhor era e é e sempre será suficiente para as nossas vidas. O tópico seguinte diz: as duas visões de Jeremias. A primeira visão, a visão da vara de amendoeira, Jeremias 1:11. Existe por parte do Senhor o desejo de que frutifiquemos em seus planos. A segunda visão é a visão da panela ao fogo, Jeremias 1, versículo 13. Nesta visão, vemos o juízo do eterno Deus sobre o povo através da invasão babilônica. Deus, através dessas duas visões da amendoeira, Deus quer que nós frutifiquemos, quer que nós produzamos para Ele. Deus é aquele que vai trazer na nossa vida sempre essa frutificação, mas precisamos estar ligados em Deus. E se não estamos ligados em Deus, aí a outra visão talvez será notória na vida daqueles e daquelas que estão afastados de Deus, que é o juízo, é a visão da panela ao fogo. É juízo de Deus, é correção de Deus. E talvez muitas pessoas não estarão preparadas para receber a exortação de Deus, a correção de Deus em suas vidas. Nós precisaremos estar com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos bem abertos e sempre com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus, porque o Senhor irá falar conosco, irá nos orientar. Antes que a correção venha, o Senhor vai nos instruir, o Senhor vai nos orientar como nós deveremos viver. Assim como Jeremias profetizou através dessas duas visões para a nação de Judá. Olha, jovem, hoje eu estou aqui para dizer para você: abra os teus olhos, abra os teus ouvidos e abra o seu coração para ouvir e seja uma árvore frutífera na presença de Deus. Ouça a voz de Deus e faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é boa, é perfeita e é agradável, lá em Romanos capítulo 12. É isso que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Senão o juízo virá. E isso poderá acontecer na vida das pessoas desavisadas. O tópico seguinte diz: destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. A mensagem profética de Jeremias tem um destino certo: o povo de Judá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Tem como conteúdo a oposição à apostasia e a denúncia contra a ingratidão do povo diante de Deus.
vemos um teor dessa mensagem de que o Senhor ama e tem um cuidado pelo seu povo e que deseja um arrependimento deles. Nós vemos isso hoje claramente. A apostasia acontecer na vida de muitos é negar de forma consciente, de forma premeditada, deliberada. As pessoas têm negado ao Senhor com as suas ações, com as suas vidas. Eles negam de forma premeditada, eles planejam deixar o Senhor que sendo o nosso manancial de águas vivas, e procuram cisternas, cavar cisternas rotas, procuram fazer da sua própria vontade, do seu próprio querer, criarem situações que vão trazer em suas vidas um contentamento que só o Senhor pode dar. Através do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, que eu já citei para vocês, só o Senhor tem para nós, Ele é suficiente para nós, só Ele tem aquilo que nós precisamos, conforto, alegria, paz, direção, sempre nas nossas vidas o Senhor está presente, mas é necessário que nós entendamos e que não venhamos fazer parte dessa apostasia, desse negar conscientemente o Senhor. As pessoas estão deixando o Senhor por qualquer coisa. Eu e você, querido jovem, iremos nos manter fiéis a Deus diante de qualquer situação. Não é porque o nosso país hoje está mergulhado em uma situação tão difícil, tão terrível, em várias áreas na nossa sociedade hoje, que nós iremos deixar o Senhor. Nós iremos acreditar que nessa nação existem vozes proféticas, existem vozes que vão profetizar sobre essa nação, porque a nossa nação é uma nação abençoada por Deus. Assim como Judá, o Senhor teve um cuidado com Judá, eu tenho certeza que Deus tem um cuidado com o Brasil. E eu e você, como brasileiros, como bons brasileiros, sempre destemidos pelo Senhor, agora na nossa vida com o Senhor, destemidos em fazer a vontade de Deus e anunciar para as pessoas que estão distanciadas de Deus e que precisam do Senhor, precisam da luz do Senhor em suas vidas, de salvação. Eu e você, nós precisamos agir como o Senhor agiria na vida dos seres humanos, com misericórdia e com amor, pregando a palavra de Deus e mostrando para elas o seu erro, mas mostrando também que para elas há esperança em suas vidas, se elas entregarem as suas vidas ao Senhor. O tópico seguinte diz: a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. O subtópico 1 diz: a resposta do povo. Houve por parte do povo uma indiferença e uma maldade. O povo era teimoso e rebelde. O texto vai nos dizer no livro do profeta Jeremias: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atento ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Esse texto está registrado em Jeremias capítulo 6, e o versículo 16 e o versículo de número 17. O povo não queria andar nos caminhos do Senhor. O povo não queria escutar a voz de Deus. O Senhor havia levantado atalaias para falar para aquele povo, mas mesmo assim eles não queriam ouvir o Senhor, não queriam andar nos caminhos do Senhor. Então hoje, nos nossos dias, as pessoas estão assim, não querem dar ouvidos à voz de Deus. Olha, jovem, é assim que as pessoas estão vivendo hoje. Talvez não seja o seu caso, mas talvez você conheça um colega seu, talvez de faculdade, de escola, um vizinho seu, que não quer te ouvir, não quer conhecer e andar nesse caminho que você trilha, mas não é por isso que você irá deixar de falar para eles. Você continuará falando para eles, porque o nosso Deus, como Ele é misericordioso, eu e você também somos, e temos o desejo que essas pessoas se voltem para Deus. Então, assim como o texto aqui de Jeremias 6, versículos 16 e 17, nós precisamos continuar no caminho do Senhor,
alertando as pessoas que elas devem andar nesse caminho, ainda que elas digam, eu não quero andar nesse caminho. Mas mesmo assim você irá mostrar o caminho, você irá ser um atalaia de Deus, para eles ouvirem a voz, escutarem a palavra de Deus, ainda que não queiram, mas você, como um servo de Deus, um atalaia do Senhor, irá anunciar a palavra de Deus, irá mostrar para eles que o verdadeiro caminho só o Senhor tem, e o Senhor é o próprio caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, segundo o texto de João 14 e o versículo de número 6. O tópico seguinte diz, o sofrimento de Jeremias. Esse sofrimento se deu pela perseguição de seus inimigos, Jeremias 20, versículo de 1 a 3, e pelas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. Jeremias teve que lidar com solidão, dor permanente e com dúvidas. Em muitas situações, a dor e o sofrimento são pedagógicos, ou seja, as dores e os sofrimentos irão nos ensinar, irão trazer na nossa vida maturidade espiritual. Ao longo das nossas vidas, esse trabalhar de Deus na nossa vida, com o sofrimento, com a perseguição, com a solidão, com dores, será pedagógico, ou seja, trará na nossa vida um ensinamento que nós precisamos para a nossa vida. Os nossos inimigos, às vezes, em muitas situações, eles são lixas, como um pintor, antes de colocar uma tinta nova em um portão, em um metal, a primeira coisa que o pintor irá fazer é remover a tinta velha, irá lixar, irá remover, ali rasgando aquela tinta velha, assim trazendo uma representatividade na nossa vida. Vai doer, vai trazer sofrimento, mas será necessário remover das nossas vidas algumas tintas velhas que precisam ser removidas para que uma tinta nova venha sobre nós, nessa analogia do pintor. Ou seja, eu e você, às vezes, os nossos inimigos são lixas que Deus utiliza para que nós tenhamos um aperfeiçoamento espiritual ao longo da nossa trajetória de vida aqui nessa terra. O tópico seguinte diz, o cumprimento das profecias de Jeremias. Parte das profecias se cumpriram e parte ainda se cumprirão. No capítulo 33, do versículo 14 ao 18, vemos a repetição da promessa do renovo de Davi, falado antes no capítulo 23, do versículo 5 ao 8. No primeiro texto, é mostrado os ofícios do rei e de sacerdote que serão restabelecidos, a aliança com Davi, e no segundo texto, é mostrado que o rei reinará e agirá sabiamente com juízo e justiça sobre a terra. É uma profecia para o Messias prometido. O Senhor virá para estabelecer o seu reino eterno. O reino do homem está chegando ao fim. Não sabemos o dia nem a hora. Não temos a capacidade, não temos esse conhecimento de quando o Senhor voltará para estabelecer. Mas uma coisa é certa, o reino do homem chegará ao fim no planeta, porque o Senhor voltará. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele estabelecerá o seu reinado eterno aqui, já profetizado já por muitos profetas, o que isso vai acontecer. É uma verdade, jamais será mudada, é absoluta. A única verdade absoluta é a verdade da palavra de Deus. Muitos e muitas pessoas têm as suas verdades, acham que é verdade, mas a verdade absoluta, a verdadeira verdade, eu vou até ser redundante nisso, a verdadeira verdade e a absoluta verdade, só a palavra de Deus, só o Senhor tem para a vida das pessoas. Então, tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa parte introdutória da vocação do profeta Jeremias, tudo aquilo que Jeremias passou, e nós iremos ver o que ele passou ao longo do seu ministério, nós iremos perceber que diante de todas as aflições, diante de todos os problemas, das perseguições, sempre será prazeroso estar na presença de Deus para fazer a sua vontade. Ainda que as pessoas não queiram ouvir, ainda que os seus corações estejam endurecidos, mas eu e você
temos a incumbência de Deus de profetizar para esse vale de ossos seco que existe por aí. Pessoas mortas, andando, mas estão mortas, estão vendo, mas estão cegas, estão falando, mas as suas palavras não têm efeito algum. Mas eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos verdadeiramente ao Senhor, nós temos a ciência e o conhecimento que a nossa vida deverá estar à disposição de Deus para ser um profeta de Deus para essa nação. A conclusão vai nos dizer: aprendemos sobre o chamado divino e da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e ao propósito de vida. Esta lição reafirma ainda o compromisso de Deus com a sua palavra e com os que ele chamam para a sua obra. Então, é isso, prezados alunos, professores e amigos, na nossa primeira lição desse quarto trimestre de 2025, onde estaremos estudando ao longo desse trimestre a exortação, o arrependimento e a nossa esperança dentro do ministério profético de Jeremias. Será essas as lições que nós estaremos estudando com esse tema tão tremendo: exortação, arrependimento e a esperança dentro do ministério profético de Jeremias. Que Deus continue te abençoando e até a nossa próxima pré-aula. Eu quero contar com você. Que Deus te abençoe ricamente. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.